Você já passou por aquela situação embaraçosa de encontrar uma lista de metas que escreveu no início do ano e perceber que não fez nem 20% do que prometeu para si mesmo? Aquele momento constrangedor onde você olha para os próprios objetivos e pensa: nossa, eu realmente acreditei que eu ia fazer tudo isso. Não é só você. A verdade é que quase 90% das pessoas abandonam suas metas anuais antes de março. E não é por falta de vontade ou disciplina como você imagina. A maioria das pessoas vive no que chamo de modo arrasto. Metas vagas espalhadas por 12 meses. Como se o ano fosse uma estrada infinita onde cada semana não significasse nada. Só que isso é um erro. Porque a nossa mente não funciona assim, ela só entra em estado de alta performance quando percebe uma coisa: urgência e significado. E se eu te dissesse que existe um momento específico no ano em que a sua produtividade naturalmente cresce? Pense nos últimos dias de dezembro no seu trabalho. É aquela correria para fechar projetos, bater metas, resolver pendências, não é mesmo? Pois é. Quando você pisca para ver, de repente você faz em 2 semanas o que não conseguiu fazer em 2 meses. Por que isso acontece? Por que esperamos até dezembro para liberar essa versão turbinada de nós mesmos? A resposta está escondida em um vírus temporal que mora no seu cérebro, que sabota qualquer objetivo distante no tempo. E ele age como um controle mental que desliga sua motivação ao longo do tempo. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de hackear esse sistema? Uma maneira de fazer seu cérebro trabalhar a seu favor, criando a mesma urgência e foco que você sente nos últimos dias do ano. Só que o tempo todo. A partir de agora, eu preciso que você deposite sua total atenção aqui, porque eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Vamos começar pelo que realmente acontece na sua cabeça quando você define uma meta de longo prazo. Segundo os estudos de McClure, seu cérebro opera em 2 sistemas completamente diferentes para processar as recompensas. E o primeiro deles é o sistema límbico ventral, que inclui áreas como o núcleo accumbens, uma área que só se anima com recompensas imediatas ou muito próximas. Por exemplo, sabe quando você prefere comer um pedaço de bolo agora em vez de esperar semanas para ver o resultado na balança? Pois é, o seu cérebro reage muito mais rápido ao prazer imediato. O segundo é o sistema frontoparietal, que consegue fazer comparações de longo prazo, mas trabalhar de forma lenta exige muito esforço cognitivo da sua parte. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você decide guardar dinheiro para comprar um carro daqui a 2 anos? Para isso, você precisa planejar, comparar preços, cortar gastos e se manter firme, mesmo sem ver resultados imediatos. Bom, e qual o problema disso? Quando você define uma meta para daqui a 12 meses, apenas o segundo sistema é ativado. E o primeiro, aquele que gera motivação significativa, aquele que libera dopamina e te faz querer agir mais rápido, permanece completamente desligado. E agir com ele dessa forma seria o mesmo que tentar dirigir um carro só que com o freio de mão puxado. Brian Moran e Michael Lennington, criadores do método 12-Week Year, descobriram isso na prática ao trabalhar com milhares de executivos e empresas. Eles perceberam que as pessoas sempre tinham picos de performance nos últimos 2 meses do ano. Mas por quê? Porque finalmente o prazo estava próximo o suficiente para ativar o sistema de recompensa imediata no cérebro deles. Thomas Edison disse uma frase que deveria estar tatuada na testa de todo mundo. Se fizéssemos todas as coisas das quais somos capazes, ficaríamos literalmente maravilhados conosco mesmos. Mas por que não fazemos? Será que a resposta seja a falta de conhecimento? Tenho certeza que não. Todo mundo sabe que para emagrecer precisa comer menos e se exercitar mais. Todo mundo sabe que para ganhar mais dinheiro você precisa trabalhar em projetos de valor e saber guardar dinheiro. Só que o problema imerso nisso tudo é a execução. E aqui entra um dos princípios ditos por Skinner que sustenta isso. O comportamento verbal é bem menos custoso que o comportamento físico. É por isso que temos mais facilidade para dizer o que vamos fazer do que realmente fazer. Mas então, como quebrar essa maldição? Como acordar o motor da alta performance
sem esperar dezembro vir. E como ter a execução para fazer qualquer coisa. Vamos entender isso. Pense assim: quando você faz um plano anual, você está essencialmente dizendo para o seu cérebro primitivo o seguinte: confie em mim, que daqui a 365 dias isso vai valer a pena. Mas seu cérebro primitivo não evoluiu para pensar em 365 dias, meu querido, querida. Ele evoluiu para sobreviver no presente imediato. Em 1970, treinadores olímpicos fizeram algo que mudou para sempre o mundo dos esportes. Em vez de treinar todas as habilidades o tempo todo, como velocidade, força, técnica e resistência, eles começaram a focar obsessivamente em uma habilidade específica por 4 a 6 semanas antes de passar para a próxima. O resultado disso? Recordes mundiais quebrando como pipoca. Essa técnica se chama periodização, e ela funciona porque imita perfeitamente como o cérebro prefere trabalhar, com foco intenso em prazos curtos e feedbacks imediatos. Mas para exemplificar ainda mais isso, pense em um guitarrista tentando aprender 5 músicas diferentes simultaneamente, versus um que passa um mês inteiro dominando uma única música. No final do mês, quem você acha que toca melhor? Frederic Fabricius e Hans Hagmann, no livro The Leading Brain, explicam que para alcançar alta performance, você precisa encontrar seu sweet spot, ou melhor, o ponto ideal, que está conectado a 3 neurotransmissores que trabalham em harmonia: dopamina, motivação; noradrenalina, desafio ideal; e acetilcolina, foco. Mas essa combinação só acontece quando há urgência real e não imaginária, com metas específicas e prazos próximos. Pense em quando você tem uma prova importante na segunda-feira. O que acontece no domingo à noite? De repente, você consegue estudar por horas seguidas, sem se distrair com o celular e sem procrastinar. Sua mente fica laser focada, porque o prazo está ali, respirando no seu pescoço. A periodização pega exatamente esse estado mental, aquela urgência que te faz render 10 vezes mais, e aplica durante o tempo todo através de ciclos curtos de alta intensidade. Isso é como ter uma receita química para alta performance, mas a maioria das pessoas está tentando cozinhar com os ingredientes errados. Mas como isso funciona na prática? Existe um ponto ideal na psicologia humana que funciona mais ou menos assim. Quando o prazo é muito curto, não conseguimos promover mudanças significativas. Quando o prazo é muito longo, caímos em um estado de inércia, onde o senso de urgência simplesmente evapora. Pesquisadores descobriram que o equilíbrio perfeito está em torno de 90 dias, ou seja, 12 semanas. Pense no seguinte: em janeiro, quando você diz "vou fazer isso até dezembro", seu cérebro não consegue visualizar dezembro de forma clara. É como olhar para o horizonte e não enxergar nada definido. Você sabe que algo está lá, mas é tão distante e abstrato que não desperta emoção. Agora, quando você diz "vou fazer isso nas próximas 12 semanas", seu cérebro quase consegue tocar o fim do prazo. E isso muda tudo. Então, o que fazer? Em vez de você pensar em anos, você começa a pensar em trimestres, no qual cada período de 12 semanas se transforma em um ano completo. Cada semana equivale a um mês, e cada dia passa a valer como uma semana. É como se você pegasse um calendário anual e o encolhesse até caber em 3 meses. No lugar de esperar meses para sentir o peso do prazo chegando, você vê dezembro se aproximando a cada semana. E isso muda completamente a forma como você age no dia a dia. Essa mudança não é apenas de linguagem, mas de programação mental. Porque quando você faz isso, o prazo deixa de ser aquela data distante lá no final do ano e começa a ficar ao seu alcance. E você pode pensar isso como o preparo de uma festa. Se ela for daqui a um ano, você provavelmente vai deixar tudo para depois. Mas se for daqui a 3 meses, cada semana já parece decisiva.
E, de repente, perder uma semana não é só mais uma semana. É como perder quase um mês inteiro nesse calendário encurtado. Esse formato ativo que o neurocientista Frederic Fabritius chama de urgência neural. Um estado em que o cérebro primitivo desperta e reconhece que algo é importante agora. Além disso, esse sistema de 12 semanas gera o que James Clear, autor de Hábitos Atômicos, chama de feedback imediato, no qual, em vez de esperar 12 meses para saber se está no caminho certo, a cada 12 semanas você realiza um balanço anual em escala reduzida, ajustando estratégias e mantendo o foco vivo. Mas não basta encurtar o tempo. Existe um outro componente que influencia na capacidade de fazer em 12 semanas o que outros fazem em 12 meses, e é completamente ignorado pela maioria das pessoas. Você precisa criar o que Fabritius chama de DNA de performance ótima, a combinação perfeita de motivação, medo e foco. No contexto das 12 semanas, isso significa o seguinte: motivação, dopamina. Não é sobre o prazer que vem depois do trabalho, e sim o prazer que nasce do próprio trabalho, quando você está totalmente imerso no que faz. Suas metas de 12 semanas precisam ser desafiadoras o bastante para manter o interesse, mas não tão difíceis a ponto de gerar frustração ou desespero. Medo, noradrenalina. Não é o estresse que paralisa, e sim aquele desafio que te deixa ligeiramente sobrecarregado no bom sentido. É a tensão saudável de saber que cada semana realmente conta e que não há espaço para relaxar demais. Foco. Acetilcolina. É a concentração afiada no que mais importa. Com apenas 12 semanas, você não tem o luxo de se espalhar em 1000 projetos. Precisa escolher 1 a 3 metas principais e se dedicar a elas com intensidade total. Quando esses 3 elementos se alinham, você entra no estado de flow. Aquele estado onde o tempo parece parar e você produz 5 vezes mais que o normal. Só que tem uma outra coisa na qual as pessoas se perdem. Não basta ter metas de curto prazo se você não tem a visão de ação diária. Mas o que seria isso? Seria tornar o desconforto necessário suportável. Como o autor de Hábitos Atômicos explica, toda mudança real exige que você sacrifique o conforto imediato por benefícios futuros. Mas seu cérebro tem 2 partes brigando dentro dele, o que dificulta isso. De um lado, a amígdala, seu centro de medo, quer te manter seguro e confortável e que vai resistir a qualquer mudança porque a mudança representa perigo potencial para ela. E do outro lado, seu córtex pré-frontal, que é como um visionário otimista, que fica empolgado com possibilidades futuras. Quando sua visão é fraca, do tipo, quero ganhar mais dinheiro, quem ganha a briga? A sua amígdala paranoica. Mas quando sua visão é específica e emocional, do tipo, eu quero olhar no olho da minha filha e falar que ela pode sonhar com qualquer coisa, o seu córtex visionário assume o controle. E a neuroplasticidade prova que quanto mais você pensa em sua visão, mais forte fica essa parte do cérebro. Uma técnica poderosa é escrever sua visão e ler ela todos os dias pela manhã, não como uma tarefa a ser feita, mas como combustível necessário. O segredo está em alimentar consistentemente o córtex pré-frontal, todo dia, antes de começar a trabalhar em suas metas de 12 semanas, para que você se conecte emocionalmente com a sua visão de longo prazo. E antes que você pense, isso não é autoajuda. É neurociência aplicada. E agora aprenda como transformar tudo isso em ação. O sistema de 12 semanas funciona com 4 disciplinas fundamentais. 1. Visão clara. Aqui você cria uma visão de 3 anos. Depois, define 1 a 3 metas específicas para as próximas 12 semanas que te aproximem dessa visão.
Como, por exemplo, criar uma imagem do futuro tão real que seu cérebro não consegue distinguir entre o que você tem e o que você quer. Escreva sua visão em primeira pessoa, no tempo presente, como: eu acordo determinada hora, energizado porque sei que cada manhã me aproxima de... 2. Planejamento tático. Cada meta se desdobra em ações semanais específicas, suas táticas. Se sua meta é perder 5 quilos em 12 semanas, suas táticas podem ser: fazer 20 minutos de cardio 4 vezes por semana, eliminar açúcar refinado, beber 2 litros de água por dia e assim por diante. 3. Controle de processo. Todo domingo, você faz um planejamento de 15 minutos para a semana. Todo dia, uma revisão de 5 minutos para ver se está no caminho certo. Toda semana, você calcula sua pontuação de execução. Que porcentagem das suas táticas planejadas você realmente executou? Isso parece obsessivo? E é exatamente por isso que funciona. Como disse James Clear, você não se eleva ao nível de suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas. 4. Medição impiedosa. Aqui está o segredo. Em vez de medir seus resultados, você vai medir as suas ações. Por exemplo, se sua meta é melhorar no trabalho ou nos estudos, você não mede só se conseguiu a promoção ou passou na prova. Você mede se estudou 1 hora por dia, se organizou suas tarefas e se cumpriu os prazos. Porque no fim das contas, você controla as ações e não diretamente os resultados. Um detalhe crucial: pessoas bem-sucedidas usam o que Brian Moran chama de reuniões de prestação de contas semanais. E isso pode ser feito com seu parceiro, parceira, um grupo ou até mesmo um registro pessoal. O importante é que alguém, mesmo que seja você mesmo, vai cobrar explicações de você toda segunda-feira. Por que isso é tão poderoso? Porque muda a pergunta de "será que eu vou fazer?" para "como eu vou explicar se eu não fizer?" Quando você completa seu primeiro ciclo de 12 semanas com sucesso, algo mágico acontece. O ciclo não se torna só sobre atingir metas, mas sim sobre quem você se torna no processo. Praticamente, o que acontece com você é o que James Clear fala sobre mudança de identidade, onde cada ação que você toma é um voto na pessoa que você quer se tornar. Você não está apenas mais forte, mais rico ou mais habilidoso. Você está totalmente diferente, porque agora você é alguém que cumpre promessas para si mesmo. E é isso que te leva a um lugar onde pouquíssimas pessoas conseguem chegar. Existe uma diferença abismal entre as pessoas que vivem a vida que têm e as pessoas que vivem a vida que são capazes de ter. E essa diferença não está no talento, na sorte ou nos recursos que cada um tem. Ela está na capacidade de execução consistente. Enquanto a maioria dilui seus sonhos em 365 dias de "algum dia eu vou", pessoas fora da curva concentram sua energia em blocos intensos de 90 dias. E foi tudo isso que você aprendeu aqui. O método das 12 semanas não é apenas uma técnica de produtividade. É uma reprogramação completa de como seu cérebro processa tempo, urgência e recompensas. É a diferença entre viver no modo arrasto, com metas vagas e prazos distantes, e viver no modo alta performance, onde cada dia conta e cada ação te aproxima significativamente dos seus objetivos. Cada ciclo de 12 semanas é uma chance de você descobrir uma versão mais poderosa de si mesmo. Uma versão que cumpre promessas, que escolhe o desconforto necessário e que foca no que realmente importa. Então agora, a pergunta que fica é: quanto tempo mais você vai esperar para descobrir do que é capaz? O seu próximo ciclo de 12 semanas pode começar agora. Você está esperando o quê? Nos comentários, me conte. Qual vai ser a sua primeira meta para as próximas 12 semanas? E mais importante, o que você está disposto a sacrificar para alcançá-la? A única diferença entre sonhar e conquistar é isso: o preço que você está disposto a pagar hoje pelo futuro que você quer viver.
Se você quiser caminhar ao lado de pessoas que pensam assim, entre para a maior comunidade de neurociências do país e transforme a sua vida. Até logo! Nos vemos no próximo vídeo.